Bom, pessoal, então eu tinha mencionado que a gente ia ver a projeção das demonstrações no Excel. Depois eu deixo esse arquivo disponível para vocês também. O que eu fiz aqui? A gente tem dados do balanço patrimonial, tá? A gente vai começar a ver análise horizontal, análise vertical, depois a gente passa para as projeções do balanço patrimonial e da DRE, tá? Ou DR, demonstração dos resultados. A gente tem aqui dados hipotéticos, um balanço patrimonial, ativo circulante, ativo não circulante, ativo total, tá? Passivo não circulante, patrimônio líquido. Então, nesse balanço patrimonial, a gente tem dados para 3 anos. Suponha que seja milhares de reais, milhões, dólares, tanto faz, tá? O importante nesse momento é que a gente identifique que para cada um dos anos tem valores específicos, tá? E esses valores são crescentes de um período para o outro. Uma observação, vocês estão vendo que aqui está a soma, né? Todos os arquivos em Excel que eu vou deixar para vocês, que eu estou utilizando na aula, eu fiz o seguinte, eu fui digitando eles, de acordo com os dados lá do livro, eu digitei e coloquei as funções, tá? Para mostrar como os valores são calculados e de onde eles vêm. Então, depois, quando vocês forem estudar o arquivo, tecla F2 para ver na célula o que está calculado. Tecla F2 ou clica 2 vezes na célula que você consegue ver como os valores são calculados, tá? Então, para cada uma dessas contas, ativo circulante, o que é o ativo circulante? É a soma disso. O que é o ativo não circulante? Observação, ativo não circulante é o ativo imobilizado menos a depreciação mais o intangível, tá? Então, para cada uma das contas, depois das contas que eu digo das contas das demonstrações financeiras, explorem, tá? Deem uma olhadinha para ver como os valores foram calculados, tá? Então, aqui a gente tem os dados para o ano 1, para o ano 2 e para o ano 3, para cada uma das contas do balanço patrimonial. Aí, eu fiz o seguinte, eu calculei a taxa de crescimento para cada um dos períodos. Então, são 3 períodos, 1, 2, 3. Eu calculei a taxa de crescimento do período 2 em relação ao período 1, ou seja, o percentual do ano 2 em relação ao ano 1, tá? E eu calculei o percentual do ano 3 em relação ao ano 2, do ano 3 em relação ao ano 2, tá? Não tem ano 1 em relação ao ano 0, por isso que são só 2 colunas, tá? Então, para calcular essa variação, o que eu fiz? Eu peguei, aqui, deixa eu colocar para aparecer. Eu peguei o valor do ativo circulante do ano 2 menos do ano 1 e dividi pelo ano 1. Isso me dá, tá tudo aqui, tá? Isso me dá a variação percentual. Então, quando eu olho que o ativo circulante passou de 183 para 198, eu sei que aumentou, mas aumentou em quanto? Em 8%, tá? Do período 2 para o período 3, o ativo circulante passou de 198 para 260. Aumentou, mas aumentou quanto? Relativamente, 31%. Isso que eu estou fazendo, de calcular o percentual da variação de um período em relação ao outro, é o que eu chamo de análise horizontal. Eu estou acompanhando essas contas, no caso a conta ativo circulante, ao longo do tempo, identificando a variação de cada uma delas. Isso se chama análise horizontal. E ela é muito importante para que a gente acompanhe a evolução da empresa. Então, eu sempre recomendo calcular a variação percentual de todas as contas, de todos os demonstrativos financeiros da empresa, porque você consegue ir acompanhando a evolução da empresa, tá? Então, no caso dessa empresa hipotética, a gente percebe que, ano a ano, há um aumento. E, gente, passou de um aumento de 8% do período 1 para o período 2 para um aumento de 31% do período 2 para o período 3. Então, se essa tendência continuar, é uma aceleração do crescimento, tá? E a gente faz isso para cada uma das contas que a gente tiver interesse, tá? Então, eu calculei aqui o percentual para cada uma dessas contas e com isso eu estou fazendo análise horizontal. Notem que aqui existem algumas contas que tiveram redução, tá? Então, adiantamento, houve uma queda de 29%. 29% é muito. Mas passou de 7 para 5. Lembra que eu falei da importância do patamar lá no caso da receita líquida? Uma receita líquida que passa de R$1 para R$2. Então, o fato de você estar num patamar baixo também significa que as variações percentuais vão ser significativas, tá? Mas o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma análise horizontal, tá? E essa análise horizontal, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o que nos dá base para fazer as projeções das demonstrações financeiras. Complementar a análise horizontal, a gente tem a análise vertical. Eu fiz aqui alguns exemplos da análise vertical, tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei a composição do ativo circulante no ano 1.
eu também fiz a composição do ativo total no ano 1, a composição do passivo circulante no ano 1. Como que eu fiz isso? Então, se eu quero saber a composição do ativo circulante, eu estou analisando a conta ativo circulante. Eu sei que ela é composta por outras contas, tá? Inclusive aqui, tá? A soma tem a função para mostrar que isso está calculado. Então, eu sei que o ativo circulante é formado pelo caixa, aplicações financeiras, duplicatas e estoques, tá? Aí eu até mencionei em vídeos anteriores que essa composição, quando eu estava falando lá sobre indicadores financeiros, ela é muito importante para fazer uma análise qualitativa da empresa, tá? Então, se eu estou analisando ativo circulante, ele vai ser, digamos assim, o meu total, porque eu estou analisando ele como ponto de referência, eu quero analisar a composição do ativo circulante, tá? Então, o que eu fiz? Aqui, na verdade, eu só estou somando 100% para mostrar que vai fechar, que o ativo circulante realmente é o meu 100% do caso do exercício aqui que eu estou fazendo, tá? Então, caixa. Quanto caixa no ano 1 corresponde percentualmente em relação ao total da minha análise, que é o ativo circulante. Então, o caixa, está calculado aqui, eu fixei porque eu estou calculando para poder arrastar a função e não perder os valores de referência, por isso que está esses valores, esse símbolo, tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei o percentual de caixa em relação ao total do ativo circulante. Então, 10 em relação a 183, 10 de caixa em relação a 183, que é o meu ativo circulante, são 5%, tá? Aplicações, que é 25, em relação ao ativo circulante, que é 183, me deu 14%. Duplicatas, 100 dividido por 183, que é o ativo circulante, vai me dar 55%. Estoques, 48, em relação a ativo circulante, em relação ao 183, vai me dar 26%. Então, se eu somar esses percentuais, eu tenho a totalidade do ativo circulante, que é essa soma que eu fiz para fechar os 100%, tá? Então, com isso, o que eu tenho? Eu sei que o meu ativo circulante ele é formado predominantemente por duplicatas a receber. A empresa vendeu produtos, tá? E ela tem direito de receber pelos produtos ou serviços que ela vendeu, tá? Caixa corresponde a 5% do ativo circulante. Eu mencionei anteriormente que dinheiro é o ativo mais líquido que a gente tem, tá? Então, quando a gente estava discutindo lá indicadores de liquidez, o caixa, o que está em caixa é o que tem de mais líquido. Aplicações financeiras é um pouco menos líquido, tá? O que a empresa tem para receber é ainda menos líquido, duplicados a receber. E os estoques, que pode ser mais líquido ou menos líquido, dependendo das características desses estoques, tá? Então, é um estoque acabado? Está pronto para venda? Por que está parado na empresa? Está parado porque ela está se planejando para vender? Está parado porque ela não consegue vender, tá? Então, eu fiz aqui uma análise da composição, tá? Porque o que seria mais, entre aspas, tá, seguro para a empresa? Se o ativo circulante tivesse muito dinheiro em caixa, mas eu mencionei que isso pode ser negativo para alguns analistas, porque dinheiro em caixa não rende juros, aplicações financeiras rendem, tá? Então, o ideal, assim, numa perspectiva de conforto para a empresa, caso ocorra alguma emergência financeira, é que ela tivesse mais ativos líquidos em relação aos que são menos líquidos. Mas o fato de ser mais líquido ou menos líquido depende, no caso dos estoques, tá? Então, o que eu fiz? Uma análise vertical. Isso é uma análise vertical. Eu estou pegando dados de um mesmo período e dividindo pelo outro, tá? Então, estou fazendo uma análise vertical, tá? Veja, a gente vai ver, ótimo. Veja, a gente vai analisar também que para calcular aqui as projeções do balanço patrimonial, que a gente pode fazer essa proporção em relação a contas de outros demonstrativos financeiros, que também vai ser uma análise vertical. A gente já vai ver isso, tá? Então, eu fiz aqui a análise da composição do ativo circulante no ano 1. Se eu fizesse isso para o ano 2, aí eu já estaria combinando mais uma análise vertical com uma análise horizontal, porque eu estou acompanhando essa composição ao longo do tempo, que é uma análise bem legal de se fazer, porque você quer identificar se de repente a empresa está mudando estratégias, tá? Percebam que, vamos focar só nos estoques. Digamos que período a período os estoques da empresa estão aumentando em relação ao total do ativo circulante. Aí você vai perguntar, mas por que está aumentando? Está aumentando porque a empresa está fazendo um aumento planejado? Porque está encalhando? Porque, vejam, a gente viu lá, Vejam, a gente estudou indicadores financeiros
que vão utilizar o ativo circulante, que vão utilizar o ativo como indicador da capacidade que a empresa tem para arcar com dívidas, para arcar com obrigações, tá? Então é importante que a gente faça essa análise vertical combinada com uma análise horizontal, porque isso nos dá elementos importantes das estratégias que a empresa está adotando, da situação financeira dela, no sentido de repente está encarando muito estoque, e aí a perspectiva de lucro dela vai se reduzir, tá? Então é muito importante fazer essa análise combinada, análise horizontal e análise vertical. Eu também fiz a composição do passivo circulante, fiz o mesmo raciocínio. Aí quem que é o meu total de referência é o passivo circulante, tá? Então aqui eu fixei o passivo circulante, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui fornecedores, responde por 47% do meu passivo circulante, que empréstimos são 21% do meu passivo circulante, tá? Aí, salários e contribuições, 5% do meu passivo circulante, tá? Impostos, 21%. Adiantamento de fornecedores, 6%, tá? Adiantamento de clientes, não fornecedores, desculpa, tá? O que a gente tem aqui? Tem elementos para identificar, por exemplo, em que situação a empresa se encontra, tá? A maior parte das obrigações que ela tem é em relação a fornecedores, tá? Mas ela também tem 21% do passivo circulante decorrente de empréstimos. Aí você pergunta, isso é bom ou ruim? Aí você vai analisar que tipo de empréstimo a empresa está contratando. Ela está contratando empréstimo para pagar fornecedor, está contratando empréstimo para pagar salário. Por que ela está contratando empréstimos? Esses empréstimos, porque a gente analisa também as características da dívida, tá? Então, esses empréstimos têm qual finalidade? Tem uma finalidade de fazer a empresa crescer ou tem uma finalidade de tirar a empresa de uma situação que eventualmente esteja, digamos assim, delicada no curto prazo? Porque a gente está falando do passivo circulante, curto prazo. Então, por que a empresa está pegando empréstimos? Isso é importante analisar também, tá? Então, por isso que a gente faz essa análise vertical. E outra variável importante é que quando você combina essa análise vertical com uma análise horizontal, eu vou analisar período a período o que está acontecendo com essa conta empréstimos e a composição do passivo circulante ao longo do tempo. Aí, de repente, você identifica que há uma redução dos empréstimos em relação ao passivo circulante, o que pode indicar que a empresa está numa situação mais confortável. Por outro lado, está aumentando os empréstimos. Por que a empresa está sempre aumentando empréstimo em relação ao passivo circulante? Então, a gente analisa isso para ter mais fundamento na análise que a gente for fazer da situação financeira da empresa. Porque não é só o valor, 6%. O que significa 6%? O que significa 5%? Tá? Então, a gente faz essa análise sempre combinada com análise qualitativa. Você fazer uma análise horizontal combinada com uma análise vertical e acrescentar a isso variáveis qualitativas, que é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Isso te dá uma base assim única para você fazer análise de empresas. Aí assim, eu também fiz a análise da composição do ativo total no ano 1. Eu marquei aqui em vermelho, o raciocínio é o mesmo, só que agora o que eu fiz? Eu utilizei o ativo total como meu referencial, tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi o ativo circulante pelo ativo total. Então, do total dos bens e direitos que a empresa tem, 32% são de curto prazo, ou seja, em tese seriam mais de curto prazo. Por quê? Ativo circulante, período de 1 ano, tá? O ativo não circulante corresponde a 68% do ativo total da empresa, tá? E aí vocês vão perguntar, mas como é que pode aqui dar 78%? 78%, se você somar tudo isso aqui, primeiro que a gente não pode somar tudo isso porque não vai dar 100%, tá? Por que deu 78%? Voltar aqui para ativo não circulante. Como a gente calcula ativo não circulante? Tá? A gente vai pegar o ativo imobilizado, vai subtrair a depreciação e vai somar o intangível. Isso vai dar o ativo não circulante. Então, aqui a gente tem um sinal de menos que pode gerar ambiguidade. Então, lógico que aqui, se eu considerar o imobilizado sem tirar a depreciação, vai dar um valor maior. Então, por isso que eu mantive esse valor, porque provavelmente vocês iriam perguntar, tá? Então, assim, não corresponde a uma análise do tipo, olha, 78% do ativo da empresa é imobilizado. Não é assim que a gente faz. A gente está analisando aqui essa composição, tá? Mas eu arrastei de qualquer forma, porque essa pergunta poderia surgir, tá? Então, o que nos interessa analisar aqui?
nos interessa analisar que 38% do total do ativo da empresa, 32% é ativo circulante, 68% é ativo não circulante, tá? Então, é isso que a gente está analisando nesse cálculo. Por isso que a gente está fazendo uma composição total, tá? Aí, o que eu poderia fazer? Considerando que no caso de imobilizado aqui, eu tenho que tirar a depreciação, tá? Então, se eu quiser analisar, eu tenho que tirar a depreciação, porque isso aqui vai me induzir ao erro, tá? Mas eu mantive da mesma forma para que vocês saibam. O que me interessa? Então, como no caso do ativo circulante, a composição dele é só soma, vamos considerar aqui. A gente pode fazer, inclusive, o que eu fiz? Fiz a mesma coisa que nos outros. Eu fui dividindo. Dividi tudo por ativo total. Foi isso que eu dividi, para ter a proporção de cada uma das contas em relação ao total. Só que, ressalva, aqui você tem que tomar cuidado, porque o ativo não circulante deduz a depreciação e não soma ela, tá? Então, o que eu fiz? Caixa. O caixa corresponde a 2% do total do ativo da empresa. Aplicações financeiras corresponde a 4% do total do ativo da empresa, tá? Então, duplicadas, 18%. Com isso, ativo aqui, o intangível eu posso, porque o ativo intangível não tá sendo submetido a nenhuma dedução para compor o ativo circulante. Então, do total do ativo, do ativo total, não, é do ativo circulante mesmo. Do total do ativo da empresa, 8%, ou seja, do total dos bens e direitos que a empresa tem, 8% são de intangível. Vocês lembram que eu falei que o intangível também tem que ser visto com cautela nas empresas? Quanto vale a marca de uma empresa? Quanto vale uma patente? Quanto vale os direitos que ela tem em relação à patente? Tá? Então, ativo intangível, vamos pensar assim, digamos que a empresa, vou colocar um valor diferente aqui, vamos colocar 200. Mudei para 200. Digamos que a gente tem agora que o ativo intangível é 28% do total do ativo da empresa. Aí você fala assim, nossa, a empresa tem muitos bens e direitos, mas digamos que aqui está a marca, digamos que aqui está a patente. Então, como você precifica isso? Tá? Então, se um percentual significativo dos bens e direitos da empresa é de ativo intangível, vai lá no relatório e tente descobrir o que faz parte desse intangível e como esse intangível foi mensurado, tá? Como ele está sendo mensurado. Porque é muito importante entender metodologicamente como se chegou num valor intangível, de um ativo intangível, que tem um peso tão significativo, agora, né, no caso do ativo total da empresa. Porque são bens e direitos. Veja, dinheiro é fácil de você visualizar. O que é dinheiro? Dinheiro é dinheiro e a empresa converte dinheiro naquilo que ela quiser, tá? Agora, ativo intangível. É a marca. Será que a empresa consegue vender a marca dela? Digamos que ela eventualmente... Desculpa, a marca que ela possui, tá? Digamos que a empresa esteja passando por dificuldade financeira e daí ela resolve que vai, sei lá, licenciar a marca, vai vender a marca dela para outra empresa, para quitar as dívidas. Será que ela consegue o preço que está registrado aqui no balanço patrimonial dela? Tá? Então, são preocupações que a gente tem que ter uma perspectiva qualitativa. Eu vou desfazer aqui para ficar como estava antes, tá? Então, com isso a gente tem aqui a análise horizontal, a análise vertical e já discuti bastante aqui a importância de você analisar qualitativamente essas variáveis. Agora, vamos para a projeção do balanço patrimonial e para a projeção da demonstração dos resultados. Então, eu tenho aqui valores hipotéticos de receita líquida para 3 anos numa empresa qualquer. O que eu fiz? Eu projetei para o ano 4, 5 e 6. Mas, para projetar, eu preciso de uma taxa. Daí, agora a gente lembra lá do que eu passei no vídeo anterior, dos slides do capítulo sobre projeção. A gente calculou o que? A taxa de variação do ano 2 em relação ao ano 1. A taxa de variação do ano 3 em relação ao ano 2. O que eu fiz aqui? Fiz uma análise horizontal, tá? A evolução período a período. Então, do ano 2 em relação ao ano 1, teve uma taxa de aumento da receita líquida de 15,29. Do ano 3 em relação ao ano 2, teve uma taxa de 11,95. A primeira coisa que a gente já faz, sim, para analisar a empresa é, se você olha nominalmente, se você olha os valores, aumentou e aumentou. Mas notem que aumentou num ritmo menor, tá? Então, está crescendo, porque 937 é maior do que 837. Mas
notem que do ano 1 para o ano 2, houve um aumento percentualmente maior do que o que está acontecendo do ano 2 para o ano 3. Então, você já se pergunta, por que será que houve uma queda? Lógico que se você tivesse uma série histórica maior, até você poderia ver outra tendência, outra configuração. Mas a gente já começa a analisar assim, tá? Por que caiu, tá? Então, isso, assim, a título de reflexão, um analista financeiro já começa a questionar esses valores. Mas, para dar continuidade aqui ao nosso raciocínio de projeção, eu tenho a taxa de crescimento, tá? Ano 2 em relação ao ano 1, ano 3 em relação ao ano 2, e eu calculei a média dessas duas taxas. Então, essas duas taxas, vocês vão ver que eu só puxei daqui de cima, tá? Só dei o sinal de igual. Eu sempre gosto de fazer isso, porque eu sei de onde o valor veio. Então, se eu alterar um valor aqui, por exemplo, mudou o valor para 345. Já atualiza todos os meus dados. Não vou fazer isso, tá? Mas eu gosto de utilizar essa você dar um sinal de igual e puxar o valor da célula, eu acho que isso facilita bastante, tá? Bom, então, a taxa de crescimento do ano 2 para o ano 1 foi 15,29, do ano 3 para o ano 2 foi 11,95, e aqui eu calculei a média desses dois períodos, tá? Eu poderia utilizar uma série histórica maior e poderia fazer uma ponderação, vocês já vão ver que tem uma ponderação, poderia fazer uma ponderação do tipo, os últimos anos da minha série histórica têm um peso maior, eu posso fazer isso. Então, você fazer uma média ponderada, atribuindo um peso maior aos últimos períodos, é outra possibilidade que você tem, tá? Então, aqui eu tenho o valor da taxa de crescimento, ano 2 em relação ao ano 1, ano 3 em relação ao ano 2, e eu tenho a média desses dois períodos. Eu vou trabalhar com cenários, eu vou deixar para vocês os slides de construção de cenários que a gente faz, por exemplo, em engenharia econômica. Não é nada muito complexo, é bem tranquilo, tá? Mas assim, cenários podem ser construídos de várias formas, tá? Aqui a gente tem cenário otimista, realista e pessimista. E a gente tem a probabilidade de ocorrência de cada cenário. Então, a probabilidade de ocorrência do cenário otimista, então a probabilidade de que o cenário otimista realmente se concretize no futuro é de 35%. Probabilidade. Probabilidade é sempre probabilidade. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? A probabilidade de ocorrência de um cenário realista, 40%. Probabilidade de ocorrência de um cenário pessimista, 25%. Somando, eu tenho 100% de probabilidade com os três cenários, tá? Inclusive, também vou deixar para vocês, alguns chamam de análise de sensibilidade. A gente vai ver isso em outra situação, mas você trabalhar com variação de alguns parâmetros no seu modelo de construção do cenário também é interessante. A gente vai ver isso também mais para frente, que é fazer uma análise de sensibilidade. Aí a gente tem, além dessa probabilidade de ocorrência, a taxa de crescimento arbitrado. Arbitrado não é chutado, tá? Isso aqui, esse valor, foi construído, supostamente, com base no conhecimento que você tem de mercado, tá? Então, como que você constrói um cenário otimista, como você constrói um cenário realista ou um pessimista? Você pode trabalhar, por exemplo, você não tem essa média, a média dos anos anteriores, você pode trabalhar com um cenário otimista sendo uma variação de 4% a mais, um desvio padrão de um valor X em relação ao cenário que seria a média, tá? Então, você pode trabalhar um cenário mais positivo ou mais negativo em função de desvios da média que você calculou em relação ao ano anterior, aos períodos anteriores. São possibilidades, tá? Mas o que está certo, o que está errado? Você tem muito espaço para trabalhar com várias metodologias. Certo e errado depende do quão sólidas são as suas hipóteses e dos critérios que você utilizou, tá? Então, não tem assim um certo absoluto e um errado absoluto, tá? Lógico que se eu colocar aqui um valor de 550%, você vai perguntar, nossa, mas aí é um otimismo, meu Deus, né? Super exagerado. Então, vejam que esse valor de 12% não foge muito da média dos dois últimos períodos, tá? É um valor superior à minha última taxa de crescimento, tá? E está próximo da média dos últimos anos. Realista é um pouco menor, mas também assim, não foge demasiadamente da taxa de crescimento média, tá? E eu tenho uma taxa pessimista que é de 1,47%. Se a gente considerar que temos aí uma pandemia em andamento, tá? Não tem nada ruim que não possa piorar. Mas a gente trabalha com cenários e todo cenário está sujeito a cenário, probabilidade, tá? Sujeito a falhas.
Aí eu vou fazer a ponderação. O que é ponderar? Ponderar, se eu tenho a probabilidade de ocorrência e se eu tenho uma taxa para cada um desses cenários, eu vou multiplicar a probabilidade de ocorrência pela taxa. E aí eu estou ponderando, tá? E ao fazer essa ponderação, eu vou chegar numa taxa de 7,78, que seria aqui a soma, tá? Então é uma outra possibilidade de construir. É uma possibilidade de você construir. Então eu ponderei cada uma das taxas e pensando em 100% dos cenários, eu tenho 7,78, que seria a soma dessa ponderação das taxas, tá? Aqui eu vou fazer a média. A média do quê? A média dessa taxa que corresponde à soma dos 3 cenários, os 3 cenários ponderados. Então, o que eu fiz? Somei a taxa decorrente do cenário otimista ponderado, realista ponderado, pessimista ponderado. Somei isso. Então, aqui eu tenho um valor que é a média dos períodos anteriores. Você poderia simplesmente utilizar essa média para projetar? Poderia, tá? Você pode trabalhar com redes neurais artificiais, você pode trabalhar com o critério que você utilizer como gestor da empresa. Agora, é importante que você tenha fundamentos e elementos para subsidiar e explicar os seus critérios, porque o que importa são os critérios que você está utilizando, tá? Então, aqui o que eu fiz? A média dessa taxa que eu obtive a partir da ponderação e a média da média, tá? Então, utilizando a média da média simples, que é esta, com a ponderação. E vou tirar a média dessas duas médias. Deixa eu até colocar em negrito aqui, que eu acho que daí fica mais fácil depois para vocês acharem, tá? Então, foi isso que eu fiz. Aqui eu vou colocar em negrito e sublinhado, tá? Só para destacar. Então, essa é a taxa que eu vou utilizar para fazer as minhas projeções, tá? Como eu falei, existem várias outras possibilidades, tá? Você pode, inclusive, criar o seu método, contanto que o seu método tenha elementos de plausibilidade. Aí, aqui a gente tem uma taxa de 10,70%, que seria uma taxa que eu utilizaria para projetar o crescimento dos próximos períodos. O que se faz comumente? Você pega essa taxa e projeta os próximos 3 ou 5 anos. Uma taxa única para os 3 próximos anos. Só que, vejam, a gente vai ver que é uma taxa... lembrem de juros compostos, tá? É uma taxa que vai sempre incidir sobre o período anterior. Então, cresce 10,70% no primeiro ano, mais 10,77% sobre o período anterior, a gente já vai ver isso, tá? Então, eu tenho uma taxa que eu vou utilizar para minha projeção. Estou projetando as contas do meu balanço patrimonial, a gente já vai chegar nisso, a partir do momento que eu projetei a minha receita líquida. Então, eu projetei a receita líquida com esta taxa. Como que eu fiz isso? Eu peguei a receita líquida do último período da minha série histórica, que é o ano 3, tá? E apliquei a taxa de 10,70%. Como que eu aplico? 1 mais essa taxa. Mas essa taxa tem que estar em decimal, tá? O Excel é esperto o suficiente para fazer isso sozinho. Então, eu multipliquei a receita do ano anterior por 1 mais a taxa que eu estou utilizando para ponderar, tá? Então, o que já fica óbvio de partida? Que dependendo da taxa, eu vou ter um valor de receita líquida e isso vai ter um impacto em todas as minhas outras projeções, tá? Então, isso me dá uma receita líquida de 1.037,23, sei lá, pode ser milhares de dólares, reais, unidades monetárias que você estiver utilizando, tá? Para projetar para o próximo período, o que eu fiz? Peguei a receita líquida do ano anterior, que já tinha sido projetada, tá? Que eu mesma projetei, e apliquei de novo a taxa de 10,70%, tá? Então, com isso, eu tenho uma receita líquida projetada para o ano 5 de 1.148,18, tá? E o que eu vou fazer para o período 6, o meu último ano aqui da minha projeção? Vou pegar a receita líquida do ano anterior, que eu já tinha projetado, que já é um valor projetado, e vou aplicar essa taxa, tá? Então, lembrem lá, sabe, juros sobre juros? A minha taxa de crescimento está sendo aplicada dessa forma na minha projeção da receita líquida. Agora, eu tenho valores projetados da receita líquida, tá? Então, tudo que eu fiz aqui foi para chegar na projeção da receita líquida, tá? E essa projeção vai me servir de base tanto para projetar as contas do balanço patrimonial, quanto, se eu quiser, até para projetar aqui a minha DRE, tá? Demonstração dos resultados do exercício, tá? Então, o que eu tenho aqui? Balanço patrimonial. Balanço patrimonial, eu projetei
pro ano 4, pro ano 5 e pro ano 6, cada uma das contas, tá? Se vocês forem tentar fazer de acordo com o que alguns manuais de contabilidade ou análise financeira indicam, inclusive lá nos slides diz, primeiro você faz uma análise vertical e depois você faz uma análise horizontal. Então, se você tentar fazer de acordo com o que alguns manuais recomendam, você vai fazer assim. Vou utilizar como critério uma análise vertical, qual que é a proporção do ativo circulante, que é uma das contas do balanço patrimonial, em relação à receita líquida. Eu quero saber qual que é essa proporção. Então, que é uma análise vertical. O ativo circulante em relação à receita líquida do mesmo ano é de 0,27%, tá? Então, se eu quiser projetar com base na análise vertical, agora aplicar análise horizontal para projetar para o próximo período, eu vou fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui, tá aqui do ladinho. Então, eu sei que o meu ativo circulante, ele corresponde a 27% da receita, corresponde assim, proporcionalmente, porque lembrem, ele não é um dos componentes da receita líquida, porque a receita líquida, ela vem de uma outra demonstração, que é a DRE, que não vai ter ativo circulante. É um raciocínio assim, estou utilizando uma âncora, tá? Como que eu defino um valor para o ativo circulante? Eu vou fazer assim, vou considerar que ele em proporção à receita líquida. Em proporção à receita líquida, isso dá 28%, tá? 0,27%. Aí, dado que eu sei que o ativo circulante está na proporção de 27% em relação à receita líquida, agora eu vou multiplicar esses 27%, que é a proporção, pelo valor projetado para o ano 4, que eu já projetei a receita líquida, tá? Então, se ele está na proporção de 27%, agora eu multiplico pelo valor da receita líquida do ano que eu quero. Eu já projetei esse valor da receita líquida, então eu vou fazer 0,27% multiplicado por que 27%? Porque o ativo circulante corresponde a 27% da receita líquida, tá? Em termos de proporção, não de composição. Não de espaço composição, tá? Então, eu vou fazer o 0,277, que é 27%, multiplicado pelo valor que eu projetei para a receita líquida. Então, vou fazer multiplicado pelo valor projetado. Isso vai me dar 287,8, tá? Essa é uma forma de fazer. Então, você vai fazer duas operações. Só que se vocês lembram um pouquinho de matemática, vocês percebem que a gente está sendo redundante nos passos que estamos tomando. Primeiro você divide e depois você multiplica por um valor que já foi multiplicado pela taxa que a gente utilizou, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa análise. Gente, se o barulho continuar, eu paro, tá? Daí eu volto. Vocês peço desculpas porque essas coisas acontecem. O barulho vai ter o tempo todo. Então, às vezes, quando eu consigo, eu pauso, tá? Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma furadeira de fundo. Não é aqui, mas é perto, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse é um procedimento. Então, eu chegaria nesse valor de 287,8, tá? Eu vou reduzir aqui as casas decimais. Reduzir. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam que este valor é igual a este, tá? Como que eu cheguei nesse valor? Eu apenas apliquei esta taxa ao período anterior, tá? Foi isso que eu fiz. O período anterior significa meu último período da série histórica de dados reais. Foi isso que eu fiz, tá? Então, se vocês tentarem fazer de acordo com o que alguns manuais de contabilidade indicam, você vai ter que fazer esses dois procedimentos, tá? Eu acho mais fácil você matematicamente, o efeito é o mesmo, tá? Você aplica essa taxa de projeção para cada uma das contas, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Que eu só fiz para mostrar que o resultado vai ser o mesmo. Então, eu fiz isso para cada uma das contas do meu balanço patrimonial. E com isso, eu tenho valores projetados. Eu tenho valores projetados que podem me auxiliar a tomar decisões estratégicas em relação à gestão financeira da minha empresa, tá? Então, para cada um dos anos, eu fiz a mesma coisa. O que eu fiz para a receita líquida, eu fiz para cada uma dessas contas, que é aplicar essa taxa. Então, se essa taxa mudar, por qualquer motivo, por qualquer fundamento que eu tenha utilizado, por qualquer metodologia, vai ter impacto em todas as minhas contas, tá? Então, é assim que a gente pode utilizar métodos simples para projetar as contas do balanço patrimonial, tá? Aí depois você vai ver com o passar do tempo, você vai ver se a sua projeção foi ou não fidedigna,
tá? Como toda projeção, ela está sujeita a erros. Se de repente você percebe que assim, fugiu muito, nossa, eu projetei 76 e foi 292. Reveja seus métodos, reveja seus critérios, reveja suas taxas, tá? Claro, nem todo mundo antecipa a pandemia, casos extremos, mas a ideia é que quanto mais fidedignas forem as suas projeções, melhor. Por isso eu sempre recomendo assim, se você tiver a oportunidade ao longo do curso, em fazer alguma disciplina optativa que utilize redes neurais artificiais, super recomendo. Recomendo inclusive que vocês utilizem isso. Tem vários vídeos, vários cursos completos no YouTube sobre isso, que assim, ajuda bastante na projeção. Estudar análise de regressão, você pode fazer um modelo de regressão para projetar esses valores, tá? Então, espera aí que eu vou pausar. Pausei porque tinha muito barulho, tá, pessoal? Bom, então, redes neurais, falei. Análise de regressão, vocês vão ver isso em estatística. Também ajuda bastante a você projetar essas contas. Gente, quando você fala assim, vou projetar as contas financeiras, qualquer projeção que você faça, você tem uma infinidade de métodos disponíveis. Aqui a gente está vendo uma perspectiva contábil, o que os manuais apresentam, o que se faz em uma forma bem simples. Mas isso não exclui outros métodos, tá? Então, assim, é legal até você explorar outros métodos depois nas suas projeções. Aqui, projeção de receita líquida, estamos aplicando, eu poderia utilizar esses mesmos valores que eu estou utilizando aqui na projeção, tá? Poderia estar utilizando. Eu só mudei esses valores em relação aos que estão aqui, porque eu posso ter taxas diferentes, tá? Aqui vocês vão ver na equação que eu chutei aqui, chutei mesmo. Chutei valor, só para, considerando que eu tivesse feito uma análise bem mais detalhada, tá? Bem mais minuciosa sobre... vou pausar de novo por causa do barulho. Pessoal, peço desculpas, mas é a quinta vez que a gente tá tentando gravar, que eu tô tentando gravar esse vídeo, então essas coisas vão acontecer, tá? Então eu até peço desculpas, mas o importante é que vocês entendam o raciocínio. Depois, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, não entendi essa parte, pode me procurar, sem problema nenhum, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Aqui eu chutei valores diferentes, chutei mesmo. Poderia simplesmente pegar esses valores e transpor pra cá. Poderia, simplesmente. Tá? Só que não dessa forma, tá? Poderia simplesmente puxar o sinal de igual. O sinal de igual é melhor. Bom, mas o que eu quis fazer aqui? Eu só alterei esses valores para mostrar que existem diferentes possibilidades. Então, aqui eu poderia ter chegado numa taxa de crescimento de 10% com base num estudo que eu fiz sobre o setor, sobre o mercado consumidor, sobre qualquer variável que seja, tá? Então, assim, a receita líquida ela vai ser projetada com base em qualquer critério que você utilizar que tenha consistência, que tenha respaldo, tá? A intenção de trabalhar com taxas diferentes aqui é que, a partir de uma mesma taxa, a partir do momento que eu projeto a receita líquida, aqui também eu fiz igual eu tinha feito no exemplo anterior. Eu sempre coloco a função aqui para mostrar de onde saiu o valor, tá? Então aqui, a gente projetou a receita líquida, digamos que esses valores não tenham sido chutados, que eu projetei com muito profissionalismo, tá? Que não foi o caso, eu só chutei. Aí aqui o que eu fiz? Custos de produção. Os custos de produção, eles podem variar de acordo com outras taxas, tá? Então, o custo de produção pode variar em função da inflação. O custo de produção pode variar em função de valores dos preços específicos do segmento que eu estiver considerando. Então, aqui eu também abro um parênteses dizendo que existem taxas de juros... perdão, tenho que pausar de novo. Existem taxas de inflação específicas por setor. Então, existe, por exemplo, o índice de preços da construção civil. Existem índices que medem variações de preços específicas. Então, se você quiser trabalhar com projeção de custos, é legal dar uma olhada na metodologia que se utiliza para calcular esses índices, tá? Porque aí você pode construir o seu parâmetro, você pode construir o seu método de previsão de custos. Mas você sempre pode fazer projeção de custos de uma forma mais simples, projetando como uma média dos custos dos últimos anos, e por aí vai, tá? Ou você pode utilizar outros critérios. Então, projetando receita líquida e projetando custos, você já só projetando essas duas variáveis, você já tem essas duas contas, você já tem resultados diferentes para cada um dos anos que você estiver projetando, tá? Então, projetando receita líquida com base numa taxa ponderada, projetando custos com base em inflação, isso já te dá elementos para que você possa trabalhar com
com projeção da demonstração dos resultados, tá? Claro, se você simplesmente tivesse utilizado essa receita líquida, isso já te dá valores projetados para os próximos anos. Você já tem uma DRE, uma demonstração dos resultados. Quem fala DRE é porque é uma pessoa mais das antigas, tá? Desculpa. Porque hoje a gente fala só a demonstração dos resultados, tá? Então, quem projeta a demonstração dos resultados com base na receita líquida e custos de produção já tem uma boa projeção, inclusive, dos lucros, do lucro líquido que a empresa vai ter ao final do período. Projeção, tá? Então, esse aqui é um ano projetado, ano projetado, ano projetado, tá? E aí, você também pode pensar assim, tem várias possibilidades que você pode utilizar para projetar. Então, eu projetei receita líquida, projetei custos, com isso já tenho um lucro bruto diferente, posso projetar despesas administrativas com base em algum critério que eu tenha. Imposto de renda, normalmente você vai ter a mesma alíquota, tá? Mas você pode ter variação, você pode supor que haja uma variação na alíquota, que não é tão plausível, tá? É mais comum você considerar que, dado que você vai ter um lucro diferente, a alíquota vai ser a mesma, mas você poderia supor que de repente existem aumentos de impostos, que existem redução de impostos e que isso pode afetar o tanto de imposto que a sua pessoa jurídica, empresa, vai pagar. Aí você tem lucro líquido antes dos dividendos, e uma outra variável que você pode considerar também é que os dividendos, a política de dividendos, a política de distribuição de dividendos da empresa pode aumentar. Então, num ano a empresa optou por pagar 25% dos lucros, ela distribuiu para os acionistas, pagou em dividendos, tá? No outro ano ela pode pagar 28%, por exemplo, tá? No outro ano ela pode pagar 29%, tá? Então, são possibilidades que você tem de alterar essas contas, mas o importante é que você tenha respaldo para isso, tá? Que você tenha algum critério, do tipo, não, a política de pagamento de dividendos da empresa vai promover aumentos de pagamento, redução. Então, a projeção, todas as projeções, elas dependem dos critérios que você estiver utilizando, tá? Então, isso assim, em relação às projeções. Com isso a gente já vai ver, inclusive, que dá para projetar outras contas lá, outras demonstrativas, como o fluxo de caixa livre. A gente vai ver isso depois, especificamente, mais para frente. E aqui o que eu fiz? Eu coloquei algumas informações, só para utilizar o mesmo arquivo de Excel, tá? Eu coloquei algumas informações também arbitradas, tá? Preço da ação, quantidade de ações, para calcular alguns índices financeiros que a gente viu lá no capítulo sobre análise financeira. Então, índice de liquidez seca, índice de endividamento total, margem de lucro operacional. Eu coloquei aqui a sigla e como está calculado. Então, aqui seria, digamos assim, qual seria o índice de liquidez corrente da empresa para cada um desses valores que a gente calculou para o nosso balanço patrimonial. Porque você pode projetar isso também, tá? Dado que a gente tem valores projetados, você pode projetar isso. Porque a gente vai analisar a evolução disso ao longo do tempo. Então, para os dados dessa empresa, o índice de liquidez corrente, a gente lembra lá, se ele for maior do que 1, significa que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, e isso dá uma condição relativamente confortável para a empresa. Vejam que aqui não é o que está acontecendo. Então, assim, só deixei aqui para depois, inclusive, vocês explorarem. Vou tentar fazer lá aqueles índices, calcular os índices que eu vi lá no capítulo sobre análise financeira. Aqui já tem uma estrutura mais ou menos montada para vocês explorarem isso, tá? Pessoal, eu peço desculpas pelo barulho, isso vai acontecer, então isso sempre acontece. Mas se alguém sentiu alguma dúvida em relação a isso, se isso prejudicou, depois me falam que eu esclareço o que for necessário, tá?